Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Esse sol bonito. Depois de tanto tempo com muita chuva, temperatura baixa, de repente surge uma temperatura adequada à estação. Isso é quase impossível nesses tempos de mudanças climáticas. Ainda hoje li uma notícia que pode ser que nesse final de ano ainda caia neve no Brasil. Vê se pode, não é? Muito bom estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando. É fundamental nós entendermos esse momento, entendermos o que acontece dentro de nós, entendemos o que acontece à nossa volta, não é? Muito legal. Vamos então perceber esse nosso desânimo. É praticamente uma pandemia de desânimo. Como fica isso? De desânimo em todos os lugares, para todas as pessoas, para todos os lados. Seja muito bem-vinda, Maria José, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore, Isabel Amâncio. Muito bom estarmos aqui juntos, sempre pensando em nós e no mundo e no que a vida está querendo nos ensinar a respeito disso. Gosto muito de uma figura. As produções infantis trazem em geral toques muito interessantes para todos nós. Vocês já perceberam o quanto isso acontece? História Sem Fim, por exemplo, cheio de significados, Harry Potter também, mas quero trazer uma figura mais corriqueira, menos pretensiosa. Os desenhos animados dos estúdios Hanna-Barbera tiveram um momento em que lançaram um desenho que juntava todos os seus antigos personagens. Chamava-se A Arca do Zé Colmeia. Vocês lembram disso? Talvez seja sinal de velhice, mas desenho animado não envelhece. A Arca do Zé Colmeia era uma arca como se imagina ter sido a Arca de Noé. Um grande navio de madeira com uma espécie de galpão ou casarão sobre ele. E como os personagens dos estúdios Hanna-Barbera, os personagens tradicionais, eram animais, eles usaram esse símbolo. Só que a Arca do Zé Colmeia voava e não andava sobre os mares, porque não havia um dilúvio, não vivemos um dilúvio, não existe um dilúvio moderno. Então eles usaram a imagem de uma arca de Noé, a Arca do Zé Colmeia, que tinha uma hélice de helicóptero que voava pelas mais diferentes paisagens, dando margem às mais diferentes aventuras. Uma criatividade muito interessante. Quem não assistiu, ou mesmo quem assistiu, pode ter uma curiosidade, porque pouca gente vai lembrar disso. Como é que a hélice funcionava? Qual era o motor da Arca do Zé Colmeia? Vocês lembram disso? Eu lembro. E gostei muito do símbolo. O motor da Arca do Zé Colmeia era um dos personagens de Hanna-Barbera, era o Maguila. Um gorila muito grande, muito forte. E os criadores da Arca do Zé Colmeia colocaram o Maguila em cima de uma esteira rolante. E na frente da esteira rolante colocaram um magnífico cacho de bananas. Muito amarelo, muito
sedutor, e tão sedutor que, na tentativa de agarrá-lo, o Maguila fazia funcionar a esteira rolante, e esse era o motor da arca do Zé Colmeia. Para mim é um símbolo muito interessante porque, para mim, traz as ilusões que são apresentadas para a humanidade, que fazem se movimentar a humanidade, correndo atrás das quais nós movimentamos toda a máquina social sem perceber que estamos sendo manipulados. Vejamos 3 aspectos. Por exemplo, no aspecto religioso, correndo atrás das obrigações ditadas pelos homens e não por Deus, nem por Jesus, nem por Buda, Maomé, etc. Nós movimentamos uma grande máquina. São enormes instituições, as instituições religiosas, que têm um poder econômico, político fantástico e que tiram esse poder da nossa manipulação. Deem as doações para as igrejas e vocês serão salvos. Era isso que falava a Igreja Católica ao tempo em que Martinho Lutero se levantou contra essa tese. Na época, com um formato peculiar, eram as indulgências. Indulgência era uma espécie de menu onde havia para cada pecado uma quantidade de dinheiro que deveria se dar à igreja para limpar-se do pecado. Martinho Lutero achava isso um absurdo porque realmente era, protestou contra esse absurdo porque realmente tinha que protestar, e por isso ficaram conhecidos seus seguidores como protestantes. Ironicamente, tragicamente, diria eu, hoje é no campo do protestantismo que as indulgências surgem renovadas através da figura do dízimo. Não é triste isso? Então as pessoas correm atrás do cacho de banana, agora antes chamado indulgência, agora chamado dízimo, e correndo atrás dessa salvação proposta por homens, para tirar vantagens econômicas, políticas, movimentamos toda uma máquina. Há também outra ilusão que nos é passada através do consumismo, do materialismo. A propaganda nos apresenta um cacho de banana e nós correndo atrás desse inalcançável padrão de consumo, porque quando adquirimos um celular, num mês, no outro já existe um outro melhor, e nós vamos ficar sempre frustrados. É sempre um padrão inalcançável, assim como da religião também, ninguém consegue ficar sem pecar, então estamos sempre precisando pagar novos dízimos, novas indulgências, obedecer aos sacerdotes na intenção de ficarmos limpos com Deus. E precisamos comprar mais carros e mais celulares e mais roupas, na intenção de ficarmos atualizados, de ficarmos na moda. Tudo isso para sugar nossa vida, nossa inteligência, nossa atenção, nossos votos, nosso dinheiro. Um terceiro exemplo de cacho de banana que surge para nós é o cacho de banana político. Porque sim, nós podemos escolher na política qual cacho de banana perseguir. Mas
quem escolhe os cachos de banana? Porque há, como agora, duas alternativas, mas as duas são apresentadas para nós como as soluções, correndo atrás dessa, tanto da solução da esquerda quanto da direita. Nos dizem que nós seremos cidadãos se votarmos em um, se votarmos em outro. Claro que devemos votar, claro que devemos participar, escolher o que é melhor ou o que é menos pior para o Brasil. Não haja dúvidas. É fundamental que todos compareçam às eleições e votem. Mas acreditar que cidadania é votar, que cidadania se exerce de 2 em 2 anos, nas eleições ora municipais e estaduais, ora estaduais e federais, é uma ilusão. É claro que a cidadania, é claro que ser brasileiro não é votar. É claro que há muito mais a fazer para alcançarmos a graça divina do que pagar o dízimo, confessar, votar de acordo com o que o pastor diz. É claro que a felicidade está para muito além do consumismo e do materialismo, e é claro que a cidadania é muito maior, que ser brasileiro, que lutar pelo Brasil é muito mais do que votar em A ou votar em B, por mais que eles se apresentem como patriotas, como defensores do Brasil e dos brasileiros. Brasil é muito maior que Brasília. Cidadania é muito mais que votar. Perceber esse jogo de manipulação da publicidade, da religião e da política. Perceber que há uma política para além da política partidária, que há uma cidadania para além das eleições, é uma descoberta fundamental para o nosso país. Porque esse mar de ódio em que nós vivemos agora não acabará com as eleições, ele continuará. E ele se nutre do quê? Da ignorância, de que o sentido da vida, o sentido da cidadania é escravizar-se a uma ou a outra ideologia. Não é. O Brasil precisa de todos nós participando para muito além do voto, da escravização a uma ou outra ideologia. Precisamos assumir a responsabilidade sobre o nosso país. E isso vai desde gestos mínimos até gestos maiores. O consumo consciente é assumir a responsabilidade sobre o país e sobre o nosso planeta. A destinação adequada do lixo, a mesma coisa. Nos vacinar, colocar nossos filhos na escola, na creche. Há inúmeras formas de nós participarmos do bem comum. Fazermos denúncias no Disque Denúncia das situações erradas, 181. Fazermos denúncias das situações de pessoas abandonadas, crianças, idosos, no Disque 100, 100. Colaborarmos com as melhorias das políticas públicas, ajudando população de rua, ajudando mulheres vitimizadas, denunciando situações de exploração, de trabalho escravo, situações de depredação do meio ambiente. Tudo isso é uma cidadania que está para além das ideologias, que está para muito além do dito liberalismo, do dito socialismo.
correndo atrás dos quais nós movimentamos toda essa máquina partidária, mas está claro que a grande questão da cidadania no Brasil é entregarmos, é delegarmos para certos candidatos, certas ideologias, certos partidos e cruzarmos os braços para podermos criticar depois. Isso definitivamente não tem dado certo. O Brasil precisa de novos brasileiros. Os novos brasileiros precisam de uma nova cidadania. Precisamos participar concretamente na solução dos problemas ambientais, dos direitos humanos, dos problemas de falta de acesso à saúde, de falta de qualidade da saúde, da educação. O Brasil precisa de nós, para muito além das eleições. Vote em quem você quiser. Mas não vote por ódio. Exerça a sua cidadania sob a ideologia que você quiser, mas não tome suas decisões por acomodação, por cabresto. Nós precisamos, o Brasil precisa, o mundo precisa, porque o mundo precisa do Brasil e o Brasil precisa dos brasileiros e os brasileiros precisam de uma outra concepção, de uma outra forma de participação para além das eleições, que começa obrigatoriamente por vivermos a diferença de outra maneira, por admitirmos as diferenças entre as religiões, entre as raças, entre os sexos, entre as classes sociais, e vivermos essas diferenças sem ódio. Ao contrário, com empatia, com serviço, com cooperação, com colaboração, com fraternidade. Nós precisamos pensar, será que isso faz sentido para vocês? Participemos de todas as possibilidades, elegendo conselhos tutelares, participando de conselhos de saúde, educação da mulher. Participemos nas nossas famílias, nos nossos condomínios. O Brasil precisa de gente participante, gente que não delegue para depois criticar, que aponte os erros, que participe dos debates sem mentiras, com propostas concretas, porque nós também não apresentamos propostas concretas para o Brasil. Precisamos cada vez mais de leis de iniciativa popular. Precisamos de transparência nas políticas públicas. E precisamos de boa vontade, de pensamento coletivo para cada atitude nossa. Somente assim, deixando de entregar na mão de aventureiros o destino do Brasil, mas construindo esse destino dia a dia, com ações concretas, é que nós alcançaremos uma nova cidade, uma nova família, novos casamentos, um novo Brasil e um novo planeta. Você não concorda com isso? Veja lá se isso faz sentido para você. Se fizer sentido para você, vamos trabalhar para isso. O povo muito simples do interior do Brasil tem um ditado que fala claramente a respeito disso. O olho do dono é que engorda o gado. E é ilusão, é mentira o que tentam vender para nós, que o Brasil tem um dono na figura
dos líderes políticos. Assim como é mentira que os sacerdotes são representantes de Deus na terra. Assim como é mentira que o consumo nos traz felicidade, que o ser está subordinado ao ter. Temos sido escravos de ilusões. E a nossa libertação, a nossa felicidade, a libertação e a felicidade das coletividades, dos países, do planeta, precisa de seres cada vez mais conscientes, cada vez mais conectados com o bem geral, com o bem coletivo, independente das diferenças, aceitando as diferenças, aprendendo com as diferenças e não odiando as diferenças. Comecemos já. O novo Brasil precisa de novos brasileiros. Mas quem se dispõe a se renovar? Pense nisso, aprendamos a renovação, o senso de fraternidade, o sentido de serviço, o sentido de participação para o bem coletivo. Que assim seja para todos nós. Vote com a sua melhor intenção. Vote com a sua convicção de estar fazendo o melhor para o Brasil. Mas não odeie, porque a maior parte das decisões precisa da fraternidade entre os brasileiros. E esse ódio é simplesmente os grandes jogadores nos manipulando para piora individual e coletiva. A melhora se dá sempre pela boa intenção, sempre pela boa vontade, sempre pelo senso de coletividade e de fraternidade. Foi isso que nos ensinou Jesus, completamente o contrário do que nós temos praticado, mas, sem dúvida, aberto esse caminho para o Brasil que um dia será o coração do mundo e pátria do Evangelho, para a terra que será, daqui a poucas décadas, um mundo de regeneração. O mundo de regeneração depende de Jesus, depende do amor. O amor está simbolizado para nós no Ocidente como o Evangelho. O Evangelho precisa de uma nação lúcida, com fé, com tolerância, com cooperação, com fraternidade. E essa nação muito bem pode ser o Brasil, mas só será se nós conseguirmos nos livrar do ódio e da guerra que tem sido implantado nas nossas cabeças. A decisão fundamental não é Lula ou Bolsonaro. A decisão fundamental é paz ou guerra. É egoísmo ou fraternidade. Vote bem, mas que os seus votos sejam os votos de Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Vamos continuar limpando nossos corações, limpando nossas atitudes e fazendo um Brasil melhor. Um grande abraço, até a próxima. Compartilhe se você entender que isso pode ajudar mais alguém. Até a próxima. Tchau, tchau.